Você já parou para pensar no que realmente define uma vida bem-sucedida? Muitas vezes, traçamos metas, desenhamos planos e corremos contra o tempo na tentativa de controlar cada detalhe do nosso futuro. Mas o verdadeiro sucesso não é egoísta, nem se constrói no isolamento. Ele floresce quando descobrimos o poder de compartilhar nossos objetivos com Deus. Trazer a presença divina para o planejamento dos nossos dias não limita o nosso potencial. Pelo contrário, expande a nossa visão, blinda o nosso caráter e nos dá a direção certa para fazer boas escolhas. Em Provérbios 16:3 está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando olhamos para a vida por esse prisma, colocar Deus nos planos deixa de ser uma obrigação religiosa e passa a ser uma escolha inteligente e de paz. Esse versículo resume perfeitamente essa dinâmica. A palavra consagrar nos traz a ideia de rolar ou transferir um fardo para os ombros de alguém mais forte, ou seja, Deus, o nosso Criador. Descubra, a seguir, como a milenar sabedoria bíblica pode transformar a sua rotina e como pequenos hábitos diários podem conectar suas ambições à verdadeira abundância. E por que a constante presença de Deus em nossos planos, sonhos e projetos é tão transformadora? A constante presença de Deus especificamente nos nossos planos, sonhos e projetos é transformadora porque ela opera um milagre invisível. Ela tira o peso do ego e coloca o selo da eternidade naquilo que construímos. Muitas vezes, nossos projetos nascem apenas de desejos humanos passageiros, status, segurança financeira ou vaidade. Mas quando Deus habita os nossos rascunhos de futuro, a transformação acontece por 4 razões fundamentais. 1. Ela alarga as nossas fronteiras, porque Deus pensa maior. Quando entendemos que Ele nos quer bem e felizes, percebemos que os planos dele para nós são frequentemente maiores e mais generosos do que a nossa própria imaginação consegue conceber. Os nossos planos costumam ser limitados pela nossa lógica, pelos nossos traumas ou pelo tamanho do nosso bolso. Quando trazemos Deus para o projeto, nós saímos do nível do possível e entramos no nível do extraordinário. Ele expande a nossa visão e insere nos nossos sonhos metas que nós jamais teríamos coragem de traçar sozinhos, porque os planos dele sempre visam uma abundância que transborda e abençoa outras vidas. Deus é a própria fonte de vida e alegria. Colocá-lo no controle é abrir as portas para uma abundância que preenche não só o bolso ou o status, mas a alma. 2. A presença de Deus nos dá estrutura para os dias de fracasso e espera. Qualquer projeto humano está sujeito a prazos que atrasam, portas que se fecham ou investimentos que dão errado. Sem Deus, o erro gera frustração, desistência e crise de identidade. Com Deus na liderança, o erro vira aprendizado e o tempo de espera vira preparação. Nem todos os nossos planos acontecem no tempo ou da forma que queremos. Quando o objetivo é consagrado a Ele, ganhamos maturidade para entender os nãos e os espere da vida. Passamos a confiar que, se algo não deu certo, é porque havia um livramento envolvido ou um redirecionamento dele para algo infinitamente melhor. No fundo, colocar Deus na frente é trocar a ansiedade de tentar controlar tudo sozinhos pela paz de saber que estamos sendo guiados por quem conhece o fim desde o começo. 3. Ela blinda o nosso sucesso contra a soberba. Existe um perigo muito grande em vencer sozinho. A pessoa se torna arrogante, achando que é a única responsável pelo próprio império. Quando Deus participa de cada etapa, do rascunho à linha de chegada, o sucesso não infla o nosso ego, mas gera gratidão profunda. Você comemora a vitória de joelhos, sabendo exatamente de onde veio a força, a sabedoria e a oportunidade para chegar até ali. 4. O alinhamento com as leis, humana e divina. O verdadeiro sucesso não é egoísta, ele gera valor ao redor. Trazer a presença divina para os nossos planos garante o respeito à ética, à justiça e ao amor ao próximo. É a garantia de que a nossa vitória não será construída sobre a ruína ou a dor de ninguém, gerando um ciclo onde todos saem beneficiados e em paz com a própria consciência. Deus quer nos ver bem e felizes, mas sem ferir as leis humanas e divinas. A presença dele nos planos funciona como uma auditoria de amor. Se um projeto seu, para dar certo, exige que você passe por cima de alguém, seja desonesto ou negue seus valores, a presença de Deus vai gerar um incômodo no seu coração. Deus funciona como um filtro para as nossas decisões. O ser humano, movido pelo imediatismo, muitas vezes é tentado a pegar atalhos. Quando incluímos Deus desde o início,
Nossos objetivos passam por um teste de integridade. Ela te desvia das armadilhas, nos impede de fazer escolhas que, mesmo parecendo vantajosas agora, trarão arrependimento ou consequências ruins no futuro. Incluir Deus nos sonhos é assinar o projeto sabendo que o engenheiro principal vai garantir que a obra não desabe diante da primeira tempestade. É a certeza de que o seu futuro não está à mercê da sorte, mas guardado por quem te ama. E como podemos praticar essa consagração no seu dia? Praticar a consagração no dia a dia não exige rituais complexos. Trata-se muito mais de uma mudança de postura mental e espiritual na forma como lidamos com a nossa rotina. É transformar as tarefas comuns em atos de parceria com o Criador. Aqui estão algumas maneiras práticas de viver Provérbios 16:3 desde o momento em que você acorda. A oração da manhã, entregar a agenda. Antes de mergulhar nas preocupações, tire os primeiros minutos do dia para apresentar a sua agenda a Deus. Olhe para os seus compromissos do dia, aquela reunião, a conversa difícil, as tarefas domésticas, academia ou estudo, e diga: Deus, este é o meu planejamento de hoje, mas eu o entrego a Ti. Que as minhas decisões sejam sábias e que o Senhor guie os meus passos. O filtro do porquê, a intenção pura. A consagração passa muito pelas nossas intenções. Ao longo do dia, antes de tomar uma decisão importante ou iniciar um projeto, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo vai ferir alguém? Vai contra os meus princípios? Isso traz bem-estar para os outros? Buscar o benefício mútuo e o respeito às leis é a maior prova de que o plano foi consagrado. Fazer o seu melhor, com amor. Consagrar o que você faz significa colocar amor e excelência nas suas tarefas, sejam elas grandes ou pequenas. Se você limpa a casa, cuida de alguém, gerencia uma empresa ou estuda, faça isso com integridade e dedicação, sabendo que a sua dedicação é uma forma de honrar a Deus. Consultas rápidas no sinal vermelho. Ao longo do dia, quando surgir uma dúvida, uma irritação ou um obstáculo, faça uma pausa de 3 segundos. Respire fundo e faça uma oração silenciosa, um pensamento rápido. Deus, me dá sabedoria para responder agora, ou me ajuda a ter paciência aqui. Isso traz a presença dele para o calor do momento. O desapego do resultado, confiança. Essa é a parte mais desafiadora da consagração. Depois de fazer a sua parte com excelência e integridade, você solta o controle. Se algo não sair exatamente como planejado, em vez de se desesperar, você descansa na certeza de que entregou aquilo a uma força maior e que o resultado cooperará para o seu bem. A gratidão da noite, o fechamento do dia. Antes de dormir, avalie o dia. Agradeça pelas vitórias e principalmente pelos aprendizados e livramentos, inclusive daqueles planos que deram errado, mas que no fundo foram um cuidado divino. Praticar a consagração é entender que você não caminha sozinho. Você entra com o esforço e a boa intenção, e Deus entra com a direção e a providência. Compreender e viver a consagração diária é o caminho mais seguro para uma vida leve e verdadeiramente próspera. Quando dividimos com o Criador a autoria dos nossos dias, o peso do futuro deixa de nos esmagar e passamos a caminhar com a certeza de que até os imprevistos cooperam para o nosso bem. Que a partir de hoje, cada meta desenhada no papel seja, antes de tudo, apresentada a Deus em oração. Se este conteúdo tocou o seu coração e trouxe paz para o seu dia, não guarde essa mensagem só para você. Deixe a sua curtida para que mais pessoas recebam essa palavra e compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa desse abraço em forma de sabedoria. Deixe também o seu testemunho ou opinião nos comentários escrevendo a frase: meus planos estão nas mãos de Deus. E se você quer continuar alimentando a sua fé e crescendo em sabedoria diariamente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.